Já se perguntou quem realmente controla o mundo? Tudo que você sabe é uma mentira. E as pessoas que realmente estão no comando são... Gente, dá pra acender essa luz? Se liga, tem gente de ressaca aqui. Então vamos lá, vamos por partes aqui, tá? Eu vou responder algumas perguntas. Teve um rapaz que perguntou sobre o inferno. Então nós vamos falar sobre o inferno aqui. O cara falou o seguinte, ó. O Teco Gilcinei, ele fala o seguinte: Humberto, tudo bem? Gostaria muito que você fizesse um comentário sobre o inferno, porque ninguém explica isso. Eu tenho uma teoria sobre o inferno, tá? Realmente ninguém explica isso. Porque o mundo espiritual a Deus pertence. Ninguém de fato vai para lá e volta. Isso é verídico, tá? Aquele que venceu a morte foi o próprio Cristo. Então, assim, é um mistério para todos nós. Só que a Bíblia nos dá pistas. Ela vai nos mostrando mais ou menos como se correlabora o inferno. E aí você começa a perceber que de fato ele tem algo a ver, tem um motivo dos caras querendo fazer pactos. Tem um motivo do inferno, eles quererem angariar tantas almas para o inferno. Tem um motivo. Então olha só o que é interessante falado aqui. Em Isaías capítulo 5, versículo 14, nós temos uma pista do que seria o inferno. Olha só para você poder entender. Portanto, o inferno grandemente se alargou. Uai, o inferno se alargando? Calma que você vai entender. E se abriu a sua boca. Espera aí, se alargou e se abriu a sua boca. Desmensuradamente. E para lá desceram o seu esplendor e a sua multidão e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o que acontece? Nós temos pistas na Bíblia, isso aqui está em Isaías capítulo 5, versículo 14, mas tem outras passagens também que dá a entender que o inferno é um organismo vivo. Porque olha só, quando você chega em Apocalipse, apesar do Apocalipse ser um livro simbólico e ao qual eu não compactuo com a ideia, porque para mim, fim dos tempos é o que o próprio Deus disse, Marcos 13, 14, Mateus 24, 25, para mim é 1000 vezes melhor estudar o fim dos tempos pelo que o próprio Deus diz do que um discípulo de Deus. Porque eu vou beber da fonte, não de um metabolismo de um outro homem. Se assim, se não existe a hipótese de beber da fonte, beleza, eu fico com os discípulos. Mas neste âmbito específico, no fim dos tempos específico, Cristo prescreveu o que seria. Então o que acontece? Em Apocalipse, João, no livro de Revelações, ele fala que o Sheol, ou Hades, depende da tradução grego-latina, entregou os mortos. Como é que o inferno entrega os mortos? Como? Se o inferno não fosse um organismo, se o inferno não tivesse uma consciência, como ele iria entregar os mortos? Ah, mas isso aí Deus poderia ter buscado os mortos. Concordo. Os anjos poderiam ter buscado os mortos. Concordo. Mas se os anjos fossem buscar os mortos, assim como é dito em Mateus 24, que vai ter a colheita, os anjos vão buscar os seres humanos, por que não escrever exatamente, os anjos vão buscar os mortos? Por que o Sheol ou Hades entregou os mortos? Por que não os anjos foram buscar? Porque parece que o inferno tem a capacidade de entregar os mortos. Ok? Então nós temos aqui uma suposição que o inferno é inteligente. Ponto número 1. O inferno é inteligente. Nós temos uma outra suposição na antiga aliança, quando Isaías, e assim, eu considero Isaías um profeta diferenciado da antiga aliança, porque ele profetizou a vinda de Jesus e aconteceu. Tá? Isaías falou o seguinte, olha só, portanto o inferno grandemente se alargou. Se ele fosse um local específico, ele não precisaria se alargar, ele não precisaria se ajustar, porque a palavra correta é se ajustar. Então por que o inferno se ajusta? Tem um propósito. Tem um propósito. E aí eu falo para você, como um organismo, né? É como o estômago humano. Se você come pouco, ele vai se ajustar a satisfazer com pouco. Se você come muito, ele vai se ajustar a satisfazer com muito. Isso numa brevidade de tempo, tá? E se abriu a sua boca desmiudamente. Desmensuradamente, peço perdão. Então se abriu a sua boca. Então nós temos três informações aqui. O inferno, abre aspas, tá? Tem boca, se aumenta de tamanho e ele tem a capacidade de entregar os mortos.
Parece para você que o inferno ele é um local físico sem vida ou parece que é um local com vida? Então, ao que tudo se indica, que eu penso muito, o inferno é um organismo vivo. Como que ele funciona? Não sei. Nós temos pista disso. Uma pequena brevidade, uma pequena pista de como o inferno funciona. Por quê? Porque todo mundo que vai para o inferno, em unanimidade, de príncipe, rei a mendigo, todos que vão para o inferno são torturados. E aí eu falo para você, por qual motivo ser torturado? Né? Qual é o propósito da tortura ali? Se você analisar a antiga aliança, não só a antiga, mas até mesmo os dias de hoje, você vê o quê? Os caras sacrificando animais ou sacrificando seres humanos, né? Criando esse tipo de terrorismo no ser humano para conseguirem adquirir um certo tipo de vantagem nisso. Por exemplo, eu não vou dizer o nome das seitas, tá? Mas tem gente que faz pacto com o diabo. Aí fala assim, ó, me manda aí 20 camelos, não sei o quê, 20 cabra para eu poder fazer o seu desejo. Por que tem que haver derramamento de sangue e sofrimento? Me parece que no estado de desespero do ser vivente, é nesse estado que se libera algum tipo de energia espiritual. Ao que tudo se indica, porque foi assim que aconteceu com os maias, incas, câmaras de tortura no Egito, parece que no estado de desespero do ser humano é se liberada uma energia espiritual. E essa energia ela é compatível com o inferno. Parece que essa energia ela é o combustível para fazer com que esse inferno viva. Então, ao que tudo se indica, da mesma forma que faziam sacrifícios no passado, o sofrimento no inferno, tá, além de ser uma sentença de Deus para aqueles que não aceitarem a salvação, se negarem a isso, que é uma coisa tão simples de fazer, e não só isso, mas praticarem o mal arduamente, é o quê? O sofrimento, a anomia de Deus, que é a luz, que é o bem. O oposto do bem é o mal. E essa dor e agonizante produz energia para que esse organismo viva. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu gostaria de deixar claro a vocês que esse conteúdo que você acabou de consumir é apenas o recorte de um vídeo completo, cujo link do mesmo está aqui na descrição, caso você queira conferir. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse.